Enfim, e hoje esse café, vamos passar mais um cafezinho, porque tem um convidado, né, Carol? E tem um convidado que já está aí por trás do marketing político, da estratégia de comunicação de muitos prefeitos da nossa região e tem uma larga experiência, para não dizer que ele já tem muitos anos de carreira, mas ele tem sim, e isso tem que ser honrado também, afinal de contas, Edinho Baff, jornalista, especialista em marketing político, é o nosso convidado. Essa trajetória diz muito sobre os trabalhos que ele realiza e sobre o livro que ele acaba de lançar, Ano Político e o Xadrez Eleitoral. É realmente um verdadeiro xadrez. O Bruno traz aqui, às vezes, Edinho, algumas considerações sobre a movimentação e os bastidores. E nós, mais leigos, né, ouvintes, a gente às vezes perde, viu, o mear aí dessas costuras. Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao CBN Campinas. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bruno. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta manhã. Para falar num ano tão importante para a democracia, né? Um ano de eleições municipais em todo o Brasil. Falar um pouquinho de comunicação, política e eleições. E já de antemão, parabenizá-los. Acompanho sempre o bate-papo de vocês, o Bruno, sempre trazendo reflexões importantes. Você também e o Guilherme com uma experiência extraordinária. Então, para mim é uma honra estar aqui nesta manhã com vocês. Pô, bicha, obrigada, viu? Edinho, esse ano realmente vamos dizer assim, os jogos já estão iniciados há alguns meses. É um ano muito tenso, porque como o Bruno vem trazendo, o âmbito nacional não tem correspondido à realidade nos bastidores aí regionais. Temos, esses últimos dias, a divulgação das novas regras e o uso da inteligência artificial vem preocupando muitos candidatos. Eu queria que você opinasse sobre isso. Afinal de contas, o eleitor recebe mensagens, áudios e vídeos que ele tem quase, assim, ele tem a certeza, não é quase, ele tem a certeza de que se trata daquele político. E não necessariamente é verdade. Então, a gente está falando das deepfakes também. Como é que você vê este momento? Porque é muito delicado para os candidatos e para os eleitores. Olha, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral está atento e buscando formas eficientes e eficazes de combater as fake news, né, as falsas notícias, que eu sempre digo, uma coisa é o erro jornalístico, que o veículo, quando percebe, ele vai lá e faz a devida correção. Outra coisa totalmente diferente é a falsa notícia, fake news, que não nasce por acaso. A fake news, ela tem propósito, ela tem direção, ela tem alvo, ela tem o objetivo de deturpar o processo eleitoral com objetivos e metas que não coincidem com o propósito da democracia. Então, é natural que as autoridades competentes avancem na legislação e nos mecanismos de controle para evitar e tentar minimizar o impacto das falsas notícias durante uma campanha eleitoral. E também é natural que cada candidatura, cada candidato ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo, com sua estratégia de campanha, se prepare para combater fake news. Então, faz parte também da estratégia eleitoral se preparar para eventuais crises provocadas pela disseminação de falsas notícias contra determinado candidato. O Bruno está aqui participando da nossa conversa, Edinho. O Bruno, a gente vem falando sobre isso, a preocupação de tirar a credibilidade de um candidato que poderia ter um bom potencial e também o fato de que a gente, uma vez que teve um risco na imagem, vamos dizer assim, né? Não sei se é essa palavra, depois me corrige. Aquele que é prejudicado de alguma maneira, depois esse passivo é muito grande, por muito tempo. É difícil depois essa pessoa voltar a convencer aquele eleitor, né, Bruno? O Bruno, o áudio do Bruno não está ativo? Só um minutinho. Oi, Bruno. Ativei. Eu tinha desativado, peço desculpas a todos, né? Na verdade, Carol, o que chama a nossa atenção é o seguinte: qual é o principal ativo, né? Qual é o principal fator que os políticos precisam sempre cultivar? Credibilidade.
se ele perde de alguma forma a credibilidade, ou tem essa imagem arranhada junto ao seu eleitorado, junto às pessoas que o acompanham, é muito difícil, né, você conseguir reconstruir uma narrativa. Se a gente observar de alguma forma, ambas as principais figuras políticas hoje do Brasil sofrem disso também, né, sofrem do histórico, daquilo que foi dito em relação a elas e daquilo que são as narrativas a respeito delas, percebe? E construir e desconstruir isso é sempre um processo extremamente complexo. Ô, Carol, se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta aí, bom dia uma vez mais, para o professor também, posso? Eu queria perguntar o seguinte, professor, dentro das estratégias de campanha, como o senhor está vendo basicamente aí o uso cada vez mais intenso das novas redes sociais a fim de chegar em novos nichos, né? A gente vê, por exemplo, aqui no contexto de Campinas, Rafa Zimbaldi, Dário Saad, outras figuras utilizando cada vez mais as redes numa linguagem nova, vídeos mais curtos, falando aquilo que as pessoas querem necessariamente ouvir. Essa é uma nova tendência? Daquela parte dos políticos mantém a linha, aquela forma mais padrão, vamos dizer assim, de falar, e outros têm apostado mais nas redes. Como é que você vê, nesse sentido, o futuro da comunicação política? Bruno, você colocou com muita propriedade. É uma nova tendência, sim, mas eu sempre digo que as redes sociais precisam refletir a verdade de cada candidato, né? O que funciona para determinado candidato não necessariamente funciona para outro. E é muito comum as modinhas nas redes sociais. Então, antes de tudo, uma estratégia de comunicação política e eleitoral precisa compreender qual é o posicionamento do candidato diante da opinião pública. Como o eleitorado percebe esse candidato. E não dá para aplicar a mesma receita nas redes sociais para todos os candidatos. Então, cabe e compete à comunicação, à estratégia de comunicação, aos profissionais de comunicação, especialmente, que são os responsáveis diretos pela elaboração de uma estratégia eleitoral, entender qual o posicionamento, quais são as expectativas desse candidato, qual é o seu principal público-alvo. E, a partir disso, fazer uma comunicação, construir um discurso que conecte ele ainda mais com o eleitor. Eu destaco também que o tradicional corpo a corpo é muito importante. E as redes sociais, elas precisam refletir a agenda do dia a dia do candidato. Então, o candidato ele vai em reuniões em gabinete, reuniões em bairros, e ele precisa levar para as suas redes sociais o que ele está fazendo. Chega no final de semana, por exemplo, aí é importante amenizar o discurso. Eu sempre digo que o eleitor não vive 24 horas a política. Aliás, muitos só vão pensar na política muito perto da eleição. Ou então, quando ele enfrenta um problema, especialmente em eleições municipais, que o afete diretamente. Então, se ele tem um problema no abastecimento de água, se ele passa com o seu carro num buraco, se o atendimento de saúde não foi tão eficiente no momento que o filho dele precisou, aí ele lembra, sim, das autoridades competentes. E vai, inclusive, para as redes sociais manifestar a sua indignação. Então, é muito importante que uma estrutura de comunicação, tanto aquela que acompanha o mandato de um agente político, seja de um vereador, de um prefeito, ou durante o processo eleitoral, né? Nós estamos no momento do pré-eleitoral, daqui a pouco chega a campanha, é importante compreender quais são as expectativas desse candidato e o seu posicionamento diante do eleitorado, para então definir as estratégias. Para não ter que fazer gerenciamento de crise depois, né, Edinho? Muito bem observado. Inclusive, no livro X da eleição, Carol, eu tenho uma análise muito direta sobre isso que você acabou de colocar. Antes de qualquer manifestação, quando explode uma crise, seja durante o mandato de um prefeito, governador ou presidente da República, seja no mandato do deputado ou senador ou de um vereador, muitas vezes o alvo da crise se manifesta rapidamente e ele só piora a crise. Então, antes de se manifestar, antes de ir ao encontro da opinião pública, colocar as suas posições, as suas justificativas, é preciso compreender a origem da crise e o tamanho da crise. Vocês todos sabem, como excelentes comunicadores que são, que dependendo de como você conduz a crise, ela pode piorar, inclusive. Uhum. Então, eu tenho também aqui no X da eleição uma frase que é o seguinte: o silêncio também fala.
porque é importante saber o momento de se expressar e de se manifestar publicamente. Edinho, só para a gente contextualizar para o ouvinte, o X da Eleição é um livro que você está lançando, né, para falar justamente sobre comunicação política. Eu queria que você desse mais detalhes dele como um todo, né, o que ele aborda exatamente. O X tem a ver com o antigo Twitter, né, a rede social X, né, e como que é esse livro e onde as pessoas podem encontrá-lo. Olha, Guilherme, muito bem lembrado, obrigado pela introdução. O X da Eleição é minha terceira obra, é o meu terceiro livro. O primeiro é Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, que eu lancei em 2014. O segundo, Xadrez Eleitoral, que eu lancei em 2021. E agora, 2024, o ano de eleições municipais, eu trago o X da Eleição, que é uma compilada de tuitadas no Twitter, antigo Twitter, que virou o X, a rede social X. Então, por isso, como você adiantou, a conexão direta com o nome da obra, o X da Eleição. São análises curtas, diretas, de maneira bem objetiva e independente uma da outra. Então, eu procurei de uma forma leve e de fácil compreensão apresentar soluções mais simples para assuntos complexos do universo político eleitoral. Porque também entendemos que nem sempre a sofisticação vocabular apresenta as soluções necessárias durante um processo eleitoral. Então, muitas vezes o candidato erra por querer comunicar aquilo que o eleitor não está procurando, né? Eu sempre digo que o melhor discurso para o candidato é aquele que apresenta soluções para velhos e novos problemas. Essa é a melhor estratégia eleitoral. O candidato ao Poder Legislativo que apresenta soluções para novos e velhos problemas, ele sai na frente. O X Eleição está à disposição nas plataformas digitais, principais plataformas de venda online de livros. O lançamento foi na Livraria Leitura, em Campinas, lá também está disponível. Então, nas minhas redes sociais, @EdinhoBaff, quem quiser se inteirar mais sobre comunicação política e eleitoral, é uma boa dica de leitura. Edinho, quero agradecê-lo aí, também ao Bruno, que ficou um pouco mais para a gente fazer esse bate-papo. Gente, obrigada, bom trabalho aí, que essa jornada da eleição, ela só começou, né? Exatamente. E fica a dica para candidatos, Carol, Guilherme, Bruno, né? Eu acho que é importante. Voto é futuro. Ninguém vota pelo que você fez. O eleitor quer saber quem que está melhor preparado para ajudá-lo na solução dos seus problemas do dia a dia. E eleições municipais, eu peguei um pouquinho ali da conversa do Bruno no final com vocês. Eu tenho uma tese também que eleições municipais têm características próprias, realidade própria que muda de cidade para cidade. Tem muita gente apostando apoio do Lula, apoio do Bolsonaro, mas devagar, porque o que importa mesmo é o que o candidato representa na cidade e o que ele já fez e pretende fazer. É aí que está a diferença, porque mexe com a vida do eleitor, realmente. Edinho, obrigada. O Bruno também, Edinho Baff, especialista em marketing político, lançando o Ano Político e o Xadrez Eleitoral, seu terceiro livro dessa série aí. Agradecemos a participação, desejamos sucesso aí na empreitada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, a oportunidade e sucesso para vocês aí. Até mais, Bruno. Obrigado, pessoal. Abraço. Abraço, professor Edinho. Abraço a todos também, né? Do CBN Campinas. Até. Valeu.